Bom, nesta aula vamos resolver os exercícios da ficha 5. Não vamos, não vamos resolvê-los todos, mas vamos resolver a parte fundamental e deixando para vocês trabalharem os detalhes depois finais. A ficha está aqui representada e, como veem, vamos trabalhar com ciclos while e vamos ver alguma coisa sobre leitura de ficheiros de texto que estejam alguns na internet com URLs. Por isso vamos começar pela primeira pergunta, que é a primeira pergunta que é: vamos usar ciclos while para tentar resolver ou tentar obter aproximações do número π. Em particular, o número π pode ser obtido por estas séries, ou seja, π ao quadrado sobre 6 é igual a 1, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado, etc. E por isso, se nós fizermos esta soma, até um certo valor, porque isto não tem fim, nós vamos obter uma aproximação de π. Por isso, o que queremos é calcular o π, assumindo que a precisão que nós vamos fazer é uma precisão suficientemente baixa. Isto é, uma precisão suficientemente alta. Ou seja, o erro que nós vamos cometer é um erro razoavelmente pequeno. Por conseguinte, vamos ver então como é que nós podemos definir isto. Eu não vou usar exatamente esta sintaxe, mas não é muito diferente. Por isso, ok, vamos então passar para aqui e vamos tentar resolver, então definir a função π, versão 1, ok, em que é dada uma determinada precisão. Ou seja, determine o valor aproximado de π com uma precisão break. Bom, e olhando para a fórmula, o que nós temos na fórmula é o seguinte. Primeiro vamos somar 1, depois 1 com 2 ao quadrado, 1 com 3 ao quadrado, 1 com 4 ao quadrado, e por isso os números inteiros ao quadrado vão ser o denominador. Por isso agora a questão que se coloca é como é que nós vamos fazer esta série e parar quando nos interessar. Bom, podemos pensar que podíamos fazer qualquer coisa do género for i in range qualquer coisa. Agora o problema era exatamente como é que essa qualquer coisa que nós puséssemos, quantos termos é que nós podíamos obter para obtermos esta precisão. Isso não é fácil, é possível calcular neste caso, às vezes não é possível calcular e por isso não vamos, não vamos fazer desta maneira e vamos simplesmente dizer enquanto o erro for maior que a precisão, vamos continuar a fazer a soma. Okay? Vamos começar a soma pelo primeiro termo, que é 1, e se repararmos o denominador inicial também é igual a 1, okay? E o erro será igual a 1 também. Ou seja, será o primeiro termo que nós... isto não é bem assim, mas é o primeiro termo que nós estamos a considerar, ok? Por isso os termos vão sendo cada vez mais pequenos e como os termos vão sendo cada vez mais pequenos, se o erro for suficientemente baixo, o termo for suficientemente baixo, nós paramos o while. Bom, então o que é que nós temos que fazer aqui? Temos que obter uma soma, que é igual à soma anterior, mais um termo. Que termo é este? Bom, se nós começamos com o denominador é igual a 1, se nós olharmos para a fórmula, sabemos que na próxima vez o denominador será 2 ao quadrado. E a seguir será 3 ao quadrado. Ou seja, o denominador é sempre igual ao denominador anterior mais 1. Por isso o que nós podemos fazer é considerar que se o denominador é 1, antes de fazer a soma, o denominador acrescenta denominador mais 1. Okay? E a soma é igual à soma anterior mais denominador ao quadrado. Isto na realidade não é um denominador, seria a raiz quadrada do denominador
Mas, ou seja, inicialmente começamos com 1, a seguir isto passa para 2 e soma 2 ao quadrado, a seguir passa para 3, 3 ao quadrado, etc. Bom, nesta altura do campeonato, quanto é que é o erro? Bom, de acordo com a nossa regra, o erro é igual ao denominador a 1, aliás, isto é 1 a dividir pelo denominador ao quadrado, e o erro será 1 a dividir também pelo denominador ao quadrado. Na realidade seria o denominador mais 1, mas não faz grande diferença. Okay? No fim, em princípio, teremos calculado um valor aproximado e retornamos. Bom, na realidade não retornamos a soma, retornamos uma coisa um pouco diferente, porque se nós olharmos para a ficha, o que nós calculamos não foi π, mas foi π ao quadrado sobre 6. Por isso, o π propriamente dito é 6 vezes a soma, raiz quadrada. Ou seja, retornamos a raiz quadrada de 6 vezes a soma. Bom, já sabemos que não podemos fazer a raiz quadrada sem importar a biblioteca de matemática. Por conseguinte, vamos pôr aqui a matemática e importamos a biblioteca da matemática. Ok? Vamos ver então como é que isto funciona. Executamos isto, não há erro, e por conseguinte podemos fazer π, função π, com uma precisão, por exemplo, de 10 elevado a menos 3, a 1 milésimo. Okay? E dá um valor que não é muito próximo do π, mas já vimos que está de 3,14, por isso a precisão anda aqui à volta de 3 centésimos. Bom, se quisermos uma maior precisão, teremos que fazer, por exemplo, que é este que é apontado, 10 elevado a menos 6 já fica um número bastante mais razoável. Okay? Se quisermos 10 elevado a menos 8, uma precisão que vai quase às milionésimas, abaixo das milionésimas já temos um valor de π que é 3,1415, que já é aproximadamente o valor que ele deve ter. Se fizermos um número maior, uma precisão maior, o número vai sendo cada vez mais aproximado. 3, 14, 15 devia ser 65, ou 62, se não me engano. Podemos fazer mais termos, só que agora começa a ver o tempo que isto vai demorando, porque isto estamos a fazer, esta soma estamos a fazer 1000 milhões de vezes, o que é bastante um número bastante apreciável. Se nós quisermos saber quantas vezes é que estamos a fazer este ciclo, porque nós não estamos a considerar, podemos pôr aqui um contador, começando o contador a 0, e cada vez que entramos no ciclo, somamos o contador. E, já agora para saber os valores do contador, nós vamos retornar não só o valor de π, como também o valor do contador. Ok? Executamos. Se fizermos a mesma coisa com 10 elevado a menos 8, na realidade estamos a fazer 9.999 e vamos obter o valor com o π um valor aproximado com 10.000 iterações. Se quisermos um valor mais preciso, estamos a fazer 100.000 iterações praticamente e o valor de π é mais aproximado. Já agora, em termos do erro, bom, aqui não existe uma como é que se diz, uma fórmula correta para o erro, por isso não vou entrar mais por aí. Basicamente o erro, neste caso estou a considerar o último termo que eu considero, será o erro que eu estou a considerar, embora haja formas mais sofisticadas para calcular, para determinar este erro. Okay? Bom, esta não é a única fórmula, existem N fórmulas para calcular o π. Nem esta nem a próxima são as mais eficientes, mas de qualquer maneira são aquelas que são usadas para efeitos de aprendizagem, digamos, ou de treino sobre o ar, e por isso podemos ver a próxima fórmula. Desculpem lá, estava aqui a ver só a ficha. A próxima fórmula já iremos ver, desculpem lá, vamos ver só o que eu estava a dizer. Por isso, o que temos que fazer, o que eu fiz aqui foi aumentar um contador, ou seja, começar com C igual a 0
e contar cada vez que entra no ciclo, e por conseguinte a resposta que é dada vai ser a resposta não só com o valor do π aproximado, como o contador. Okay? Bom, desculpem esta nabice. Vamos então passar para a próxima função, ou a próxima aproximação de π, e neste caso a aproximação de π é feita da seguinte maneira. Começamos com 1, a mesma, e agora vamos subtraindo 1/3, vamos somando 1/5, vamos subtraindo 1/7, somando 1/9, etc. E no fim o que obtemos não é propriamente o valor de π, mas é o valor de 4 vezes π. Okay? Bom, então o que é que temos que fazer? Vamos fazer uma coisa semelhante. Vamos fazer aqui o π2, com a mesma precisão. Começamos com a mesma soma. Okay? Verificamos que o denominador, de acordo com a expressão, o denominador vai somando sempre 3, vai somando sempre 2 agora, não é o seguinte. Por isso, o denominador agora, em vez de avançar 1 a 1, vai avançar 2 a 2. A soma é sempre obtida com... Agora aqui tem um problema. É que esta soma, se vocês virem soma, o termo que se soma vai mudando de sinal. Umas vezes é positivo, outras vezes é negativo, depois é positivo, outras vezes é negativo. Por isso, como é que nós podemos obter este sinal? Bom, na realidade, nós podemos obter o valor do termo multiplicando por mais ou menos 1. E vamos alternando mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Bom, como é que isto se pode fazer? Bom, começando com um sinal que eu vou considerar igual a 1, e da próxima vez que eu fizer, a primeira coisa que eu vou fazer é que se o sinal era 1, passa para menos 1. Se o sinal era menos 1, passa para mais 1. Por isso, tudo o que eu tenho que dizer é que o sinal vai trocar a menos 1 vezes o sinal. O denominador é 1 sobre o denominador. A soma é a soma mais 1 sobre mais o sinal, neste caso, é dividir pelo denominador. O erro, vamos considerar que é o primeiro termo desprezado, por isso será 1 sobre o denominador também. Okay? Na realidade, já agora, o erro é o primeiro desprezado, por isso será o seguinte. O denominador mais 2. Tal como aqui o erro será 1/3, que é o primeiro termo desprezado. E o problema é semelhante, com a diferença é que nós agora retornamos 4 vezes a soma e mantemos o número de contagens. Por isso, se eu agora chamar π2 com uma precisão qualquer, 10 elevado a menos 6, o que eu obtenho é um valor muito aproximado, já 3,1415, 90 e qualquer coisa, com 500.000 iterações. Reparem que agora o que está é que o denominador, enquanto que aqui vai decrescendo quadraticamente, por isso muito rapidamente é muito pequeno, este só decresce linearmente. 3, 5, 7, 8, 9, por isso, até chegar a um número muito pequeno, faz muito mais iterações. Como estão a ver, este aqui fez uma precisão de 10 elevado a menos 6, fez sensivelmente 500.000 iterações. Bom, mas isto acho que dá para entender como é que se obtém fórmulas ou aproximações de números, de séries, neste caso, somando os vários termos da série e fazendo a soma enquanto o erro for maior que a precisão que nós queremos obter. Bom, vamos passar então agora para a segunda parte. A segunda parte, que é o tratamento de fecheiros que estão alguns na internet. Okay? E por isso, o que o exercício diz é que lembram-se da última matriz que era dada, aquela de concentração PB, só que nós agora vamos ter a matriz, não vamos ter uma matriz, mas vamos ter aquela matriz composta em 4 matrizes, dados 1,
dados 2, dados 3 e dados 4, que estão num URL que será este URL de base, barra, dados 1, dados 2, dados 3, dados 4. Ou seja, cada um destes, barra, dados 1, 2, 3 ou 4, vai produzir um fecheiro, vai obter um URL de onde se pode retirar um fecheiro. Okay? E por conseguinte, com este tipo de dados, o que se pretende é fazer as mesmas perguntas que tínhamos feito da outra vez, obter o número de amostras, um ponto, uma dada profundidade, qual é a maior concentração, enfim, todas as mesmas perguntas que se faziam, mas agora com os fecheiros que não estão disponíveis, ou com uma matriz que não está disponível, mas que está algures na internet. Okay? Por conseguinte, a primeira coisa que vamos fazer é vamos escrever, vamos obter esses valores da internet. Okay? Por isso, vamos escrever aqui uma função que, dado um URL, obtém o URL, obter URL, em que, dado um URL de base e um número, capa, retorna o URL que nós pretendemos. Bom, podemos já dizer qual é o URL de base. É sempre o mesmo. Vamos aqui a ficha. Obtemos este valor. Okay. Por isso vamos aqui a criar este URL de base. E agora o que nós queremos fazer é obter um URL que seja parecido com este, mas que, só para verem uma ideia, só que tem que acrescentar barra dados 1, 2, 3, 4, por exemplo, dados 4.txt. Okay? Em que este 4 é o valor k que nós aqui colocamos. Se for 1, será dados 1, se for 2, será dados 2 e por aí adiante. Bom, então, como é que nós podemos fazer isto? Bom, isto é uma primeira manipulação de strings, em que, basicamente, dada uma string, nós acrescentamos, até aqui, nós acrescentamos mais qualquer coisa. Como é que se acrescentam strings? Lembram-se com a operação de soma, e por conseguinte, nós podemos dizer que se somarmos a URL de base, se somarmos a string ponto, aliás, barra dados 4.txt, ou dados i.k.txt, era isto que nós queríamos fazer. Este seria o URL, será igual a isto, e fazíamos o retorno do URL. Bom, isto tem um problema, que é este k ficaria fixo aqui nesta matriz, nesta string, e não ia variando. Se o k fosse 1, isto não substituía por 1. Ou seja, eu preciso que este k seja um parâmetro. Okay? Como é que isto se faz? Bom, isolando o k. Okay? E por conseguinte, o que eu juntava era o URL de base, juntava a string de dados, juntava o número e juntava o txt. Mais uma vez, isto continua a ter um problema. Isto aqui não nos interessa. Qual é o problema que tem? É que este k, aliás, podemos ver o que é que ele faria se nós fizéssemos isto. Se nós chamássemos esta matriz, ou esta função, desculpem, com k igual a 1, por exemplo, que ele dizia que não consegue concatenar um inteiro. E por conseguinte, isto é um valor inteiro. Lembra-se o que é que era preciso fazer? Era preciso converter este valor inteiro para uma string. Como é que se converte um valor inteiro para uma string? Com a função str.
ok? Uma vez feito isto, isto é uma string, isto é uma string, isto é uma string, isto também, e por conseguinte, neste momento, já podíamos fazer, se o URL de base for 1, é chamado com dados 1, se o URL de base for 3, isto obtém os dados 3. E por conseguinte, só temos que chamar isto 4 vezes, com k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3 e k igual a 4. Okay? Por isso, o problema neste caso, um problema que nós temos que fazer é, e agora vamos decompor isto com calma, eu quero obter uma função, aliás, quero obter uma matriz a partir do URL de base e de um determinado número n de dados. Okay? Pode ser 1, 2, 3, e já sei que este n é desde 1 até este valor de n. Eu quero que, depois de chamar esta função, tenha uma matriz que seja a soma, a conjunção das várias matrizes. Okay? Bom, isto o que é que tenho que fazer? No fundo, tenho que obter uma matriz. Tenho que obter uma matriz a partir do URL1, uma matriz a partir do URL2, uma outra matriz a partir do 3 e do 4 e somá-las todas. Okay? Por isso, o que temos que fazer é qualquer coisa, não vou pôr aqui os comentários, mas a documentação da função deixo isso para vocês. O que eu tenho que obter é primeiro uma matriz que seja vou chamar isto de componente. É uma matriz, mas é uma componente em que eu dou o URL base e o e 1 e vou obter a matriz que se obtém dos dados 1. Depois, o que eu tenho que fazer é juntar as outras. Por isso, para o i in range 2 até n mais 1, ou seja, neste caso, se o n for 4, será 2, 3 e 4, o que eu tenho que obter é, mais uma vez, obter uma nova matriz, obter outra matriz, o URL de base e depois tenho que dizer que a nova matriz M é a junção da matriz M que eu tinha com a nova matriz X, a novo componente. E por conseguinte eu começo com a matriz 1, depois vou acrescentando a matriz 2 à direita, a matriz 3 à direita, a matriz 4 à direita, e se cada uma delas tem, por exemplo, tem 25 colunas, como poderemos ir ver a seguir, se eu fizer isto 4 vezes, cada matriz final vai ter 100 colunas. Okay? Por isso que eu tenho neste caso é que retornar a matriz M. Okay? Bom, isto obviamente depende da função obter componente e vamos definir a função que é, no fundo, obter uma matriz que está a algures na internet. Bom, como é que isto é feito? Em primeiro lugar, temos que criar um URL, saber onde é que vamos buscar a matriz, e por conseguinte, isto com um valor k qualquer. Por isso, o que nós temos que fazer primeiro é obter o URL com este valor k. Por isso, isto é o URL que nós vamos usar. Depois, temos que ir buscar o texto que existe nessa URL. Bom, qual é o texto que existe nesse URL? Bom, se lembrarem, temos que fazer um request get com este URL. Isto vai nos dar um apontador,
chamado identificador do texto, vai dar um objeto, okay, que tem toda a informação que deve existir nessa matriz, e com essa informação eu vou obter o texto correspondente. Com o método text, e por enquanto vou simplesmente fazer o return do texto. Ou seja, para já, obter componente, a única coisa que eu vou fazer é ver o que é que lá está no URL que eu estou a considerar. Para obter esta coisa de request, tenho que fazer a importação da biblioteca requests. E uma vez feito isto, à partida, devo conseguir obter essa matriz. Vamos ver o que é que nós temos. Vamos ver se isto funciona. Se quisermos obter a componente 1 do URL, que vamos obter, temos que executar o fecheiro. O que nós obtemos é este texto, ok? Que é o texto que existe no fecheiro texto, ou seja, uma sequência de números, ok? Primeira linha, depois há uma mudança de linha, segunda sequência de números, por isso a primeira é a posição onde estão a ser recolhidas as amostras, a segunda é a profundidade a que estão a ser recolhidas as amostras, e a terceira linha é a concentração de chumbo que é obtida. Ok? Bom, só que isto não é uma matriz. Isto é um texto, começa aqui e acaba aqui, que tem os números todos lá, mas tem os números espaçados por espaços e tem as linhas separadas por este fim de linha. E por isso eu não quero retornar o texto, ok? Eu quero pegar no texto e criar uma matriz. Converte matriz, ou seja, eu quero que este texto seja convertido numa matriz, esta matriz, e quero retornar a matriz. Desculpa. Por isso obtenho o texto, converto o texto numa matriz, vamos por aqui, converte para matriz, e é essa matriz que eu retorno. Bom, como é que isto, o que é que preciso fazer? Obviamente preciso definir agora como é que se converte um texto destes para uma matriz. Bom, então vamos definir essa função. Vamos definir a função que converte um texto numa matriz. Em princípio o texto tem que estar bem definido. E agora vamos ver o que é que nós podemos fazer. Dado um texto deste tipo, aliás, eu vou colocar este texto aqui mesmo, para se ver o que é que, para fazer os testes. Este é o texto que nós temos, ok? Já agora só para verificar que isto é possível, txt, isto aqui está engatado, falta aqui, falta aqui qualquer coisa, por isso return 1, só para isto não dar aqui um erro, já lá iremos. Agora, aqui dá um erro qualquer também, que é juntar não está definido, por isso vamos dizer que o M não vamos usar ainda o juntar. Obter componente nunca é usada, mas isto não tem. Então vamos fazer. Para já não nos vamos preocupar com esta. O que é que isto faz? Never used. Ok, vamos por aqui. Já voltamos aqui, só para não nos preocuparmos ainda com esta função. Okay. Então vamos fazer uma coisa que é mais correta. Vamos dizer para já não queremos ainda usar a função, ou seja, obtemos um componente, o x
é um novo componente e o M passa a juntar o M com X. Isto é o que iremos fazer, como vimos, mas ainda estamos aqui a tentar converter. Estas operações vão passar por converter um texto numa matriz e neste momento o que eu tenho é o TXT, que é este texto. Eu quero converter este texto numa matriz. Bom, o que é converter este texto numa matriz? Bom, primeiro é separar as linhas em componentes diferentes. Okay? Eu, no fundo, aqui tenho três linhas. Tenho a primeira linha, aqui é uma mudança de linha, tenho uma segunda linha que vem até aqui, depois tenho uma terceira linha até aqui. Como é que eu separo um texto que tem mudanças de linha em várias linhas? Bom, eu pego no texto e posso fazer simplesmente texto split pelo um separador. Neste caso, o meu separador é a mudança de linha. Okay? O T, e neste caso isto vai ser, o que é que vão ser? Vão ser linhas. Linhas de texto. Vou separar o texto em linhas de texto. Okay? E vou, para já, vou apenas retornar as linhas de texto. Só para ver o que é que esta função me vai fazer. Por isso, pego num texto deste género, vou separar este texto através das mudanças de linha e vou obter qualquer coisa. Bom, vamos ver então o que é que vamos obter. Imagino que seja aquilo que estão à espera. Deixa-me só ver só se ainda estamos a ver aqui. Ok. Por isso, se o texto for este, o que ele obtém é isto. Ou seja, já temos aqui uma sequência, ou uma lista, em que tem uma primeira string, que é a string dos pontos de amostragem, uma segunda string, que são os pontos, a profundidade a que é feita a amostragem, e uma terceira string, que representa os pontos, as concentrações medidas de chumbo. Infelizmente tem aqui uma linha final, porque a matriz inicial acaba com uma mudança de linha. Eu não quero esta, e por isso, como é que eu elimino a última linha, o último elemento de uma matriz? Bom, se lembram, basta dizer que quero eliminar a última posição, e eliminar a última posição é fazer um pop, em que digo qual é a posição que quero eliminar, neste caso a última, ou seja, a menos 1. Okay? Se eu fizer esta alteração, verificar o que é que vai acontecer, o que eu verifico é que tenho aqui exatamente as três linhas, cada uma com os números correspondentes às medições que eu tinha anteriormente. Bom, mas eu na realidade não quero linhas, eu quero é uma sequência de números e não quero uma string. E por conseguinte, o que eu tenho que fazer é retornar não as linhas, mas sim uma função, ok? Por isso, converter para matriz, enfim, vamos fazer isto de outra maneira, vamos dizer simplesmente agora que eu vou criar a matriz a partir das linhas de texto. Esta é que vai ser a minha matriz e retornar essa matriz. Okay? Bom, eu por isso tenho que obter esta função. Como é que se obtém esta função? Como é que se define esta função? Eu tenho um conjunto de linhas de texto e quero obter uma matriz. O que é que eu tenho que fazer? Bom, se eu quero obter uma matriz, eu tenho que garantir que cada linha é constituída numa... Cada string é constituída numa sequência de números. Como é que eu obtenho destas linhas uma sequência de números? Basta dizer que, se eu tiver aqui esta linha, se eu fizer a separação agora pelos espaços, ou seja, se eu disser que L igual a esta linha, se eu agora fizer L
split pelos espaços, o que eu obtenho é exatamente uma lista com as várias strings. Aliás, com os vários números, mas ainda como strings. Ok? Por isso, então o que é que eu tenho que fazer? Eu quero uma matriz. A minha matriz começa por ser uma matriz vazia. Não tem cá nada. E agora, para todas as linhas, para cada linha, nas linhas de texto, para cada linha, o que é que eu tenho que obter? Tenho que obter uma linha mesmo. Aliás, para a linha de texto, em linhas de texto, eu tenho que obter uma linha a partir da convert ou cria linha. Quero criar uma linha a partir de uma linha de texto. Ok? Depois de criar essa linha, bom, a única coisa que eu tenho que fazer é acrescentar ao M, tenho que acrescentar essa linha de texto, ou seja, fazer um append da linha que obtive. Por isso o M começa por ser uma lista vazia, ou uma matriz vazia, e por cada linha de texto vou acrescentar uma linha à matriz. E por isso vai ficar uma matriz com várias linhas. E retorno o M. Lá está, que isto pressupõe que eu consiga fazer esta operação, criar uma linha a partir de uma linha de texto, a partir de uma linha destas. E por isso, como é que eu posso fazer isto? Definindo uma nova função, que é criar linha, a partir de uma linha de texto. Bom, o que é que eu tenho então que fazer? Se isto é uma linha de texto, criar uma linha é, em primeiro lugar, é criar a linha de texto, fazer o split pelos espaços. Vamos fazer aqui o return linha a ver se é isto que nós queremos. Linha texto, linha texto split. E por isso o que eu vou fazer é pura e simplesmente pegar uma linha como estas e criar a tal string, a tal sequência de strings. Ou seja, se isto for o L, deixem ver só se isto tem aqui o L. Ok. Se eu agora quiser criar uma linha a partir do L, o que eu obtenho é a tal sequência. Só que tem um problema. Esta sequência ainda não é uma sequência de números, mas é uma sequência de strings. Por isso, o que é que eu tenho que fazer? Esta linha de strings é uma linha que está aqui e agora eu tenho que converter uma linha de strings na linha que eu quero. Ou seja, eu tenho que converter estes números que aqui estão, ou estes strings que aqui estão, em números. Okay? Por isso, se só a linha de strings igual, se a linha de strings for esta, se isto for a linha de strings, eu quero calcular uma linha, mas agora com números. O que é que eu tenho que fazer? Bom, tenho que percorrer em cada cada string que aqui acontece, ou cada string que corresponde a um elemento, tenho que converter esse string para um número. Por isso, esta operação
converter uma linha de strings numa linha de números, propriamente dito, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que começar com uma linha vazia. E agora, para todas as strings, para uma string nesta linha de strings, tenho que converter a string num número. Esse número, neste caso, são inteiros, por isso é a conversão para inteiros da string, que lá está, e acrescentar esse número à linha. Ou seja, dizer simplesmente que a linha é acrescentada com o número que eu obtive. E retorno a linha. Okay? Bom, como é que isto então vai funcionar? Um momento só aqui, vou ter que um minutinho só para carregar o computador. Desculpa, estava a ficar sem bateria. Acho que assim já vai ficar com bateria. Por isso tinha aqui esta tal linha de strings. Como é que eu converto uma linha de strings numa linha? Esta linha ST numa linha mesmo. E não está definido porque não carreguei. Mas se fizer agora a conversão, já temos aqui finalmente a linha que eu queria. Que é o princípio, são os primeiros 25 pontos de amostragem. Okay? Isto foi feito só para os dados 1. Tenho que fazer a mesma coisa para os dados 2, dados 3 e dados 4. Mas em princípio, com isto, já converti todas e por conseguinte já posso converter o URL de base, faço os requests e obtenho uma matriz. Para cada capa obtenho uma matriz. Por isso, vamos ver se esteve ou não. Se eu puser o URL de base com a matriz 1, estas funções todas, fui verificando que elas funcionam, obtenho esta matriz, que é a primeira parte, as primeiras 25 posições daquela matriz de concentrações. Aqui o que acontece é que, como estes números são muito grandes, não cabem numa linha, ele põe-nos em linhas separadas. Quando os números todos cabem numa linha, o Python, o Spider, consegue pô-los todos na linha. Bom, mas quem diz a primeira linha diz a segunda. Aliás, a segunda matriz. A segunda matriz, cá está. Esta, pelos vistos, não consegue ter os números todos e, por isso, tem a primeira linha com mais 25 pontos de amostragem, mais 25 pontos, ou mais 25 profundidades, e mais 25 concentrações. Já agora, a ver se funciona para a terceira, também lá está. E para a quarta, também lá está. Para a quinta, bom, ele diz que não encontra, enfim, aqui há vários erros. Em particular, ele não consegue encontrar o URL que aqui aparece. Okay? Porque não há URL, não há dados simples. Okay? Bom, mas então estas componentes eu consigo obter a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então, voltando à matriz, ao problema inicial, como é que eu agora obtenho a matriz a partir dos 4 componentes? Obtenho a primeira componente, já vi que consegui obter. Depois, para cada uma das outras componentes, tenho que juntá-las. Como é que eu junto essas componentes? Ou seja, tenho uma matriz e tenho uma componente e quero juntar a matriz à componente. Bom, isto é razoavelmente simples de perceber. O que nós queremos fazer é pegar na matriz, que tem 20n colunas, e juntar mais umas tantas colunas. Isto que é que eu tenho que dizer? Vou dizer que a matriz
para cada um, aliás, para cada linha aliás, para cada. Primeiro, saber quantas linhas é que as matrizes têm. Tem que ser a mesma coisa, não é? Por isso, o número de linhas é igual ao comprimento da matriz. Assim, sei o número de linhas. E agora, para cada linha, tenho que acrescentar a coisa respectiva. Ou seja, para i in range do número de linhas, ou seja, para cada linha, no fundo, o que eu tenho que juntar é juntar os números que estão na matriz M, a linha M, com os números que estão na matriz de componente. Ou seja, só tenho que dizer que a matriz M, I, é estendida com a componente I. Ou seja, a primeira linha é estendida com os elementos da componente, a segunda linha é estendida com os elementos da componente, a terceira linha é estendida com os elementos da componente e, no fim, retorno a matriz. Ok? E por isso, se eu fizer aplicar esta função, devia ter aqui umas matrizes mais pequenas para testar, mas podemos testar diretamente aqui. Se eu quiser juntar, obter a matriz a partir dos 4 dados que tenho, aliás, podemos pôr só dos 2 só, a primeira e a segunda, isto obtém. Tenho que executar. O que eu vou obter, espero eu. Ups, está aqui um N. 2. Ter componente. Ok? Está aqui, entrou aqui em ciclo. Tem que interromper. Ok? Há aqui qualquer coisa que está engatado. Por isso eu obtenho a primeira componente. Depois a segunda componente. E tenho que juntar duas matrizes. Ok, vamos lá ver só se isto funciona bem. Esta última que não estava testada. Vamos pôr aqui uma matriz pequenina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Ou seja, a minha matriz A é uma matriz como deve ser. A matriz B é uma matriz que será, por exemplo, 9, 8. Isto também deve ter o mesmo número de linhas. 9, 8, 7. 6, 5, 4. 3, 2, 1. Por isso, se juntar as duas, devo ficar com 1, 2, 9, 8, 7 na primeira linha, 3, 4, 6, 5, 4 na segunda e por aí adiante. Por isso, se isto estiver bem feito, é isso que podemos testar. O que é que acontece se eu juntar o A com o B? Ok, por isso, o juntar está certo. Obter componente também estaria certo, penso eu. E por isso, esta função devia funcionar. Com 4. Está a funcionar, ok? Ou seja, tenho aqui a matriz, finalmente tenho aqui a matriz que quero, que é a matriz de concentrações. Ou seja, se vocês repararem, esta linha que vem daqui até aqui
até alguns aqui. São 100 elementos. Okay? São os 100 pontos da amostragem, 25 em cada um dos URLs. Depois tem mais 100 profundidades. E depois a da altura tem mais 100. Enfim, podemos ver o que é que isto faz, criando a tal matriz de concentrações. Esta será a matriz de concentrações, ok? Agora posso tentar a concentração na posição 0, 0, que vocês podem confirmar, devia ser 2, e a última, que nós vimos na última aula, devia ser, se não me engano, 18, dá exatamente 18. E por isso, enfim, vamos ficar por aqui, que isto já vai longo. Esta aula, fundamentalmente, enfim, vamos aqui, só aqui, voltar aqui a ver. Ok? Por isso isto já vai um bocado longo. O que é que esta aula serviu? Desculpa. Serviu, por um lado, para ver como é que o while é feito, como é que o while pode ser utilizado em, digamos, em programas, nomeadamente onde é muito vulgar, onde é feito somas ou feito iterações, em que nós não sabemos o número de iterações, e o caso de calcular uma série truncada é um caso particular, e vimos também as operações que nós tínhamos visto na aula teórica de ontem, em que víamos como é que podíamos obter texto, como é que podíamos converter texto em números e como é que podíamos, basicamente, separar texto através de separadores, neste caso, espaços de linhas. A aula é pesada, a ficha continua, por isso, basicamente, depois de obter esta concentração, é fazer as mesmas perguntas que fizemos na aula passada, por isso eu vou deixar isso como exercício. Mas vejam bem esta conversão, podem não fazer exatamente como eu fiz, mas vejam bem esta operação, que é pegar num fecheiro URL de texto, que tem lá a informação correspondente a uma matriz, e obter a matriz correspondente. Okay? Essa é a parte fundamental desta aula, além daquele while, do ciclo do while, para fazer as aproximações do número π. Bom, ficamos por aqui. Depois na próxima aula na próxima aula irei explicar o projeto com um bocado de cuidado e dar a parte que não dei na próxima aula teórica. Vou explicar o projeto e dar algum detalhe sobre aquilo que não dei na aula passada, nomeadamente sobre a internet, URLs, enfim, toda a informação que vocês devem ter de base sobre a internet. Ok? Bom, boa Páscoa e até para a semana então.